Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez para juntos aí estudarmos o Evangelho, né? As lições do Evangelho. E a gente fica muito feliz aí com o convite e que cada um de vocês possa nesse momento acender aí o coração e a mente, né, para que cada um de nós possa absorver tudo aquilo que a gente irá conversar nesses momentos de estudo e que a gente se sinta muito feliz e muito grato aí pela oportunidade, né? Eu me sinto muito grato pela oportunidade de falar e que cada um que aqui participará, encarnado ou desencarnado, também se sinta muito grato, né, em estar participando também nesse momento, né? E para quem não me conhece, eu me chamo Marcelo Lucas, eu sou lá do Centro Espírita Isaac Lima, que fica ali no calçadão de Campo Grande, e a gente está muito feliz em poder colaborar aí com mais esses momentos de estudo e reflexão. E aí, como não pode ser diferente, né, com certeza, né, a gente precisa aí, né, dentro desse processo de gratidão, a gente precisa elevar os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade maior, e agradecer, né, por esses momentos. Aí antes a gente vai ler uma página desse livro, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é a de número 23, Viver pela Fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, Romanos 1,17. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretarão erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel. Viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, seja cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegar às enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, gente, depois dessa belíssima página, a gente eleva os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, e agradece. Agradece pela divina oportunidade de estarmos aqui, podendo estudar, refletir sobre cada palavra do Evangelho. E que a gente tenha sempre a fé dentro dos nossos corações, tenhamos a fé e a certeza de que tudo está de acordo com os desígnios de Deus, que sabe muito mais sobre nós do que nós mesmos, sabe muito mais das nossas necessidades, daquilo que precisamos para caminhar para a evolução, para a felicidade. Que acreditemos na espiritualidade, que acreditemos em Jesus, em Deus, em Maria, nossa mãe, e acreditemos, acima de tudo, que tudo acontece de acordo com as nossas necessidades. Tenhamos força, tenhamos coragem, perseverança, fé, muita fé, e que possamos, através dessa pequenininha palavra de apenas uma sílaba, entender a grandiosidade de seu significado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado.
Espalha pelo mundo a paz, a alegria, o amor, o bom ânimo, a esperança. Espalha para todo o universo, Senhor, todos esses bons sentimentos. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje, né, a gente, como falou a página já falou um pouquinho sobre o que iremos conversar. Nós vamos estudar do Evangelho que está contido no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. E vamos ver hoje, vamos conversar hoje sobre o item 6 e 7, que fala sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e para isso a gente faz uns questionamentos, né? A gente fica pensando em algumas coisas, né? Primeiramente, o que é fé? O que é fé? A fé depende de uma instituição religiosa? A fé está dentro de nós? A fé a gente constrói, a gente conquista? Como é que é isso? O que é fé? O que é ter fé? Né? E aí a gente para pensar o seguinte: fé é uma palavrinha tão pequena, né? Uma sílaba só. Olha só que legal, né? São sempre as melhores palavras, né? São pequenas, né? São palavras simples: fé, amor, né? São palavras pequenas, mas que têm um significado muito grande. E a gente, quando começa a questionar o que é fé, e a gente começa a pensar que fé é uma coisa muito além da nossa capacidade. Eu não consigo ter fé porque eu sou muito imperfeito, porque eu erro muito, porque eu não sou digno de ter fé. E a gente vai questionando várias coisas, né, a respeito da fé, né, de adquirir essa fé, ou se a fé é adquirida, não sei, né? A gente vai conversar e a gente vai concluindo aí ao longo do processo, né? E a gente para pensar num trechinho inicial aqui do Evangelho, desse item 6 do capítulo, do capítulo 19, que fala da fé religiosa, a condição da fé inabalável. E ele fala o seguinte, no início: do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Bom, então, quando a gente fala de fé religiosa, a gente começa a ver que a fé, né, dentro das instituições, dos vários segmentos religiosos que nós temos aí, espalhados pelo mundo, a fé vai depender, né, de como a instituição conduz isso, de como a instituição acredita, né, nessa fé, ou em que essa instituição deposita essa fé, né? A gente tem aí várias religiões, né, que cultuam imagens, que cultuam várias outras coisas, né, que usam elementos da natureza, né, e que depositam toda essa crença, toda essa fé em alguma coisa, né? Ou na figura dos santos, né? ou em objetos, ou alguma coisa que a instituição usa, né? Como falou aqui, né? A expressão que a fé é a crença nos dogmas particulares às diferentes religiões, né? Então, aquilo que a instituição acredita, naquilo é depositado a sua fé, né? Então, aqueles que seguem essa ou aquela crença religiosa e estuda dentro desses preceitos de cada religião, deposita a sua fé nesse processo. Mas será a fé isso? Será que a fé é só isso?
Será que a fé é você depositar em dogmas, né? E você seguir aquilo de forma, né, sistemática e levar aquilo, né, a grosso modo falando, a ferro e fogo, né? Então a gente tem aí que, desse ponto de vista religioso, a fé está ligada àquilo que a instituição prega, àquilo que a instituição religiosa trabalha, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, seja no budismo, seja aonde for, no Umbanda, no Candomblé, né, dentro do espiritismo, né, a gente vai entendendo, né, que muitos ligam a fé àquilo que a instituição trabalha, prega, certo? Mas a gente pode parar para pensar que a fé, nesse processo, né, as religiões elas tomaram vários rumos, né? Desde a implantação do cristianismo, as religiões foram tomando caminhos diferentes, né? A gente vê ao longo da história, ao longo do processo da evolução religiosa, aí a gente vê, né, que a própria palavra do Cristo foi muito deturpada aí dentro do processo, não é isso? E muitas religiões ainda se equivocam nesse contexto de fé, né? E aí tem um outro ponto aqui do Evangelho que fala o seguinte: sobre este ponto, a fé pode ser raciocinada ou cega, né? Então a gente para pensar o seguinte: então existe dois tipos de fé, e a gente pode falar, a grosso modo, entre aspas, que sim, né? Porque quando a gente estabelece como fé a crença em determinados dogmas, em determinadas posições religiosas, né, e deposita aquilo tudo sem uma pesquisa, sem uma avaliação, né, e passa a usar aquilo, né, aquela crença religiosa, de forma sem pensar, sem refletir, sem raciocinar se aquilo realmente é uma verdade, se aquilo realmente procede, se aquilo mesmo se é assim que funciona, né? Quando a gente não pesquisa, quando a gente não procura não raciocinar em cima de uma situação relacionada à fé, a gente diz que a fé é cega, porque a gente passa a acreditar em alguma coisa sem raciocinar, sem questionar, sem avaliar, sem pesquisar, né? Sem questionar mesmo, né? Acho que a grande questão é essa, é o questionamento. A gente quando pensa aí em Kardec, quando organizou todo o Pentateuco, Kardec fez uma pesquisa muito minuciosa antes de publicar cada livro da codificação, né? Cada livro do Pentateuco. E Kardec fazia muitos questionamentos, muitas questões, ele enviava a mesma questão para vários lugares para saber se as respostas seriam as mesmas, né? Ele perguntava aos espíritos a mesma coisa de formas diferentes para saber se haveria, né, alguma distorção aí nas respostas. Então Kardec fez toda aquela metodologia que a gente sabe que Kardec trabalhou para poder construir, organizar todo o Pentateuco, que é o que a gente tem hoje, né, codificado aí por Kardec, a doutrina espírita. Então, é sobre isso, né? Então, a fé cega, ela não tem esse caminhar, ela não tem essa busca, ela não tem essa pesquisa, ela não tem essa análise. Então, a gente precisa pensar muito direitinho, né? Quando a gente fala em fé, a fé transcende, vai além, né, de dogmas religiosos, vai além de percepções, de cultos de imagem, de crenças
nisso ou naquilo, né? A fé verdadeira, né, que é a fé raciocinada, é aquela fé que a gente reflete, é aquela fé que a gente analisa todas as questões, tudo que nos é colocado, né? Kardec sempre fala que tudo aquilo que está no Pentateuco, ele coloca isso, deve ser pensado, refletido, analisado, né? Para poder a gente constatar a veracidade daquilo, né? E a gente para pensar que fé é isso. É você acreditar em alguma coisa de forma raciocinada, de forma lúcida, né? Buscando naquilo uma verdade, buscando aquilo, saber se todo aquele processo está de acordo com as leis divinas, porque acima de nós temos Deus, né? Bem acima de nós temos Deus, né? E tem todas as suas leis que regem o universo. Então é muito bacana isso, porque quando a gente começa a exercitar esse processo e a gente começa a analisar se as verdades que eu acredito, que eu cultuo, né, realmente estão de acordo com as leis divinas, então eu começo a ver aí que eu tenho realmente uma fé raciocinada, né? Ele fala aqui também no Evangelho assim: a fé cega, nada examinando, aceita sem controle o falso e o verdadeiro, né? Então, quando você trabalha com essa fé cega, você não questiona nada. Você não questiona nem aquilo que é falso nem aquilo que é verdadeiro. Porque na verdade você não consegue distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Você simplesmente é um dogma, você tem que acreditar naquilo, então você deposita a sua fé ali e você não raciocina. E o que gera esse não raciocinar? Gera que um tempo para frente vai começar a aparecer questionamentos sobre aquilo que se falou que tem que acreditar cegamente e que não começa a fazer mais sentido para as pessoas. Então, a gente começa a perceber que essa questão da fé começa a criar dúvida nas pessoas. Então, quando você acredita cegamente em alguma coisa, sem pesquisar, sem questionar, sem ir a fundo, sem um estudo devido, sem a devida percepção, sem a devida sensibilidade, a gente, mais para frente, começam a aparecer situações na vida das pessoas que começam a botar em xeque essas situações, né? E começa a botar em xeque, falei, caramba, eu coloquei a minha força, a minha energia, a minha fé dentro dessas crenças, né, que a minha instituição religiosa me coloca, e eu não estou conseguindo andar, não estou conseguindo resolver as minhas questões, não estou conseguindo. Então a questão da fé começa a balançar dentro das pessoas, né? E as pessoas começam a desacreditar desse processo de fé. Então, gente, é muito interessante a gente estudar esse tema, porque a gente precisa começar a diferenciar uma coisa da outra, né? Uma fé sem questionamento, acreditar em alguma coisa porque todos acreditam, acreditar em algo porque o fulano, a instituição tem muita credibilidade na sociedade, tem muita credibilidade no mundo, seja lá qual for, e você acreditar nisso e se acomodar nisso, gera, mais tarde, outros questionamentos que essa crença não vai te responder, né? Então, a gente começa a pensar que fé é muito mais do que isso. Porque quando a gente está convencido de que a gente precisa buscar, que a gente precisa estudar, que a gente precisa raciocinar, que a gente precisa questionar, né? Procurar saber se aquilo que a instituição religiosa nos apresenta realmente faz sentido, tem lógica, né?
não fere nenhuma lei divina, isso é uma fé raciocinada e essa fé nos fortalece. Porque eu sei que aquela verdade que está contida nas leis divinas, ela vai nos confortar, vai nos consolar, vai nos acalmar. E a gente vai ter a certeza de que a gente nunca está desamparado. Ao contrário da fé cega, né? Ela em um momento ela esbarra em algumas situações e que ela não vai ser respondida, porque a gente não buscou a resposta. A gente simplesmente aceitou, né? Botou na nossa cabeça aquilo como verdade, só que aquilo tem um limite máximo, ela vai até um certo degrau, depois ela não consegue mais. E aí? E aí as situações começam a acumular e você vai fazer o quê? Né? Então é muito importante a gente entender a fé raciocinada e combater a fé cega, porque a fé raciocinada sempre vai nos dar a harmonia, sempre vai nos dar a calmaria. Nos momentos de dificuldade, né, de sofrimento, né, como falou a própria página, né? A página fala isso, né? Se você está angustiado, sofrendo, doente, né? Se você mantém a sua fé, se você sabe que aquilo tudo é para o seu bem, é para a sua evolução, você se mantém tranquilo, em harmonia, você eleva o pensamento a Deus e pede forças para suportar aquilo. Isso é fé raciocinada, né? Então, a fé religiosa, ela sempre vai depender, né, do teu raciocínio lógico, né? Se aquela crença realmente ela faz parte de um contexto universal e se ela realmente te conforta, né? Então, quando a gente estuda a doutrina espírita ela nos dá o tempo todo essas informações, né? Tem um outro trecho aqui do Evangelho que fala assim: cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se tem razão. Ou seja, né, a gente vê aí muitas religiões impondo, né, aos seus seguidores que vocês tenham esse ou aquele comportamento, que você tem que fazer essa ou aquela situação, que vocês têm que cumprir com tudo aquilo que a instituição manda fazer, pede para fazer. E tudo isso sem um devido porquê. Porque muitas religiões pregam que, não estou fazendo aqui crítica nenhuma, mas assim, são fatos, né? São realidades que a gente vê. Muitas religiões querem usar, né? Dizer que a sua crença é a que salva, a sua crença é a que faz, é a que encaminha melhor, né, para Deus, que chega até Deus, né? E na verdade o caminho é esse. O caminho é levar aos corações de quem está ali a consolação, a harmonia, né? Toda religião ela tem que ter esse fundamento de harmonizar corações, de consolar corações, de acolher corações, né? Então a gente para pensar muitas das vezes que a imposição da fé, né, faz com que o outro, né, aí por várias situações, por medo, né, por medo da ira divina, por medo de ir para o inferno, né, essas várias crenças que a gente vê que temos por aí, né? Então as pessoas acabam pelo medo, né, se submetendo a situações que realmente mais para frente vai ter problema. E aí esses problemas ocasionam o quê?
ocasionam a descrença do ser humano pelas instituições religiosas, né? Pela credibilidade das instituições, né? Então, a partir do momento que a gente estabelece um critério de estudo, pesquisa, questionamento, né? Análise, né? A gente passa a perceber, né? Que esse sentido da fé passa a ter uma lógica mais coerente, né? Então, todo o processo dessa fé cega, ela ocasiona uma descrença do ser humano nas instituições religiosas, seja ela qual for. Por quê? Ela não nasce de um processo de interiorização, não passa por um processo de estudo, de interiorização, de análise, né? E principalmente de vivência. Então, quando você tem todo esse processo, né, de estudo, de análise, de sentir tudo isso e vivenciar todas essas leis divinas, todo esse processo de fé fortalece a nós mesmos. Cria em nós um sentimento de força, né? De coragem, perseverança, apesar das dificuldades. Porque a gente entende que as dificuldades vão vir para poder nos auxiliar nesse processo evolutivo. A doutrina espírita é muito clara com relação a isso, e a gente sabe que todo sofrimento é imposto por nós mesmos. Então, quando a gente entende isso, a gente eleva o nosso pensamento a Deus com fé e não pede para nos livrar da doença, não pede para nos livrar da dificuldade. A gente pede a força e a coragem para poder nos mantermos firmes, crentes em Deus, né? Para que a gente consiga passar por essa dificuldade, por essa provação. É bem diferente da gente pedir para que nos livre dessa doença, nos livre dessa aflição, é bem diferente. Então, quando a fé é raciocinada, o processo de ligação, que a gente fala da prece, né, de ligação com o alto, é para isso, é para nos dar a força, é para nos dar o conforto, para nos dar a perseverança de não desistir, não desanimar, não sucumbir diante da dificuldade. E não para nos livrar da dificuldade, né? Então, e que muitas das vezes, em função de todo esse processo, né, de crença, de fé raciocinada, essa dificuldade vai passar, e ela vai passar mesmo, né? Nada dura, né? Principalmente o mal não dura. Uma hora o bem se estabelece, né? Então, todo esse processo de fé, né, raciocinada, é que a gente deve sempre estar ligado, a gente deve estar sintonizado. Então a gente começa a tirar algumas conclusões daí, que a fé, a gente vai adquirindo esse sentimento de fé, né? Através de quê? Que a gente já falou, a gente vai repetir porque isso é importante. A gente, através do estudo, da análise, do raciocínio, da lógica, né? Essa fé, ela vai penetrando dentro de nós e vai nos transformando em seres melhores, porque a gente entende todo o processo evolutivo, né? Então, a gente diz, muitas das vezes, que a gente não tem fé. Mas é muito fácil a gente falar que a gente não tem fé. É muito fácil falar e a gente desistir das nossas batalhas, desistir das nossas, né, do nosso caminhar, né? Porque é mais fácil falar que não tem. E aí, isso aí a gente pode falar que é o orgulho falando alto, que é a vaidade falando alto, né?
E a gente sabe que a gente já tem essas coisas dentro de nós, mas cabe a nós trabalharmos para sermos diferentes, né? Outra situação que essa fé cega acarreta, né, no ser humano é o fanatismo. Você acredita tanto que aquilo é verdade e você é adestrado para aquilo, né? Vamos usar esse termo. Você é adestrado para que aquilo é verdade, aquilo é certo, aquilo é correto, e você não consegue pensar, raciocinar se aquilo realmente é verdadeiro ou falso, que você vai gerando o fanatismo, né? E o fanatismo nunca é bom, porque o fanatismo não raciocina. O fanático, ele não pensa. O fanático, ele não consegue ampliar a visão, né? Porque só aquilo ali que foi colocado na sua mente é verdade. Você foi doutrinado para aquilo ser verdade. Então você não amplia a sua visão. E a gente sabe que quando a gente fala de viver no mundo, né? Quando a gente fala de universo, né, e de espiritualidade, a nossa visão precisa ampliar. Porque existe um monte de coisa que a gente não tem a menor ideia que existe, né, e que a gente vai conhecer. Então, quando você é fanático, você se fecha naquilo, só aquilo é verdade, e tudo que está à sua volta não presta. Nada que está ali fora daquele contexto serve para você. E isso é muito ruim porque você não caminha, você não evolui, né? E você acaba, aos olhos de outras pessoas, né, vendo essa postura fanática, olhar para você e ver, nossa senhora, que essa pessoa está completamente errada. Se fé é isso que ele está falando, eu não quero ter fé. Tá vendo as consequências da gente não raciocinar as coisas, né? Gera os outros que estão vendo essa posição do fanatismo, né? Essa questão da fé cega, acabam né, não dando o verdadeiro valor à crença e que de repente aquilo seria uma coisa boa, mas assim, equivocadamente a pessoa está fechadinha e não amplia o horizonte, né? E se vocês acham que dentro do espiritismo não existem fanáticos, existem pessoas, né, que não conseguem ampliar os seus horizontes e se fecham numa situação só, né, e não querem ampliar mais, né? Então, Kardec é bem claro com relação a isso, né? Estudemos, pesquisemos, vamos a fundo nas questões, vamos buscar na ciência, na filosofia, na própria religião, vamos buscar, espiritismo são 3 aspectos, ciência, filosofia e religião. Vamos buscar nesses 3 aspectos as respostas, porque nós iremos achar. Porque nós temos aí dentro de todo o Pentateuco as lições do Mestre e muito mais. Jesus falou, né? Eu enviarei outro Consolador a fim de que fique eternamente convosco, que ensinará tudo o que eu falei e outras mais, né? E aí vem o Espiritismo. Então tá aí, qualquer questão que a gente tenha, a gente pode buscar no Pentateuco que a gente vai achar a resposta. Mas o ato de achar essa resposta, tá, não exime a gente de buscar outras coisas, né? De buscar em outras fontes, né? Até para, né, bater uma coisa com a outra, para a gente poder montar uma linha de raciocínio. E a gente vai chegar nessa linha de raciocínio lógica que Kardec estabeleceu dentro do Pentateuco. Então isso é fé. Isso é ter fé. Então, a gente percebe, né, que muitas das vezes as pessoas falam de fé de uma forma assim bem... eu tenho fé. Tenho fé. E tem outras que falam assim, eu tenho muita fé. Brilha no olhar. Né? Então, quando a gente percebe, assim, tem um trecho também do Evangelho que fala assim: para algumas pessoas a fé parece de alguma forma inata, uma faísca baixa para desenvolvê-la.
Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. Então, muitos de nós sabemos que somos espíritos, né? Estamos aí, né? Andando aí, evoluindo no processo, e tem espíritos que já estão muito mais à frente de nós. Então, que essa ideia da fé raciocinada já está incutida no coração. Então, quando eles reencarnam novamente, basta uma fagulhazinha para despertar isso. E aí essa coisa vem naturalmente. Isso é um sinônimo de evolução espiritual. Em outros, ao contrário, né? E para outros, ao contrário, são assimilados com dificuldade, né? Ou seja, tem dificuldade de entender esse processo lógico, esse processo racional, né? E acaba se perdendo. Então a gente percebe aí que ainda existe um atraso espiritual nesse processo, mas todo mundo está a caminho. Então esses que já conseguiram entender mais, eles acabam ajudando aqueles que têm dificuldade. Esse é o caminho, né? Esse é o processo evolutivo, né? Um ajudando o outro, um conduzindo o outro, né? E a fé é essa ferramenta de fortalecimento do nosso coração. Então a gente para pensar assim, caramba, ter fé, então é acreditar em alguma coisa de forma racional, lógica, né? E que essa crença racional e lógica vai me fortalecer para o que eu tenho que caminhar, para os desafios que virão até mim. Então a gente passa a ter uma outra postura na vida. A gente passa a ter uma outra construção, né? Vai me fortalecer, vai me dar ânimo, então eu vou me manter na fé. O meu olho ele vai irradiar esse sentimento e vai contagiar quem está à nossa volta, né? Uns vão pescar e vão desenvolver isso, outros vão ter mais dificuldade, mas vão pensar, vão refletir. Então é um processo, é por isso que a gente que estuda o Espiritismo, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender esse mecanismo da fé raciocinada, para que a gente possa realmente ser colaborador, ajudar a espiritualidade, ajudar a Jesus, a Deus, a desenvolver, a transformar o nosso planeta, né? Aquela coisa, a gente não precisa falar nada, os nossos exemplos vão arrastar, né? Então, se eu tenho fé, e eu sei que a fé é acreditar no futuro melhor, apesar das dificuldades, né? Então eu vou me manter feliz, eu vou me manter alegre. Eu estou com dor, eu estou sofrendo, mas eu estou alegre, porque isso vai me impulsionar para frente. Olha que legal, né? Eu estou com dor, sofrendo, mas eu estou alegre, porque eu sei que isso é para o meu bem, eu sei que isso é para o meu crescimento. Então eu quero que todo mundo saiba disso, eu quero que todo mundo tenha essa visão. Então que a gente tenha muita fé, muita coragem, né? Fé também tem a ver com coragem, a gente precisa acreditar, a gente precisa realmente acreditar que as leis divinas que estão dentro de nós, elas podem brotar, né? Dar frutos maravilhosos, né? Então todo esse conjunto de crença nas leis divinas impulsiona a gente para frente. Então, que a gente tenha sempre esse raciocínio, né? De que a gente precisa estudar, a gente precisa refletir, a gente precisa sentir e a gente precisa vivenciar as leis divinas, né? Então é conhecer, refletir, e aí nesse processo de reflexão vem a fé, a fé raciocinada, que é a pesquisa, que é o buscar, né, profundamente, né? A gente precisa sentir tudo isso dentro de nós e a partir desse processo a gente vivencia. Aí o amor é maior, a compreensão é maior,
a concórdia é maior, a afabilidade, a doçura. Aí vem vindo tudo, gente. Aí vem vindo tudo, né? Benevolência, né? Vem tendo perdão. Tudo vai se tornando melhor, porque nós nos colocamos nessa posição de conhecer, refletir, sentir, vivenciar, né? Então é muito legal quando a gente pensa assim, porque a gente percebe que esse mecanismo da fé está forte dentro de nós e está nos fortalecendo. Então que a gente acredite muito nisso, que a gente estude doutrina espírita, que a gente questione quando não entender, questione quando não concordar, para saber se realmente se a nossa discordância tem algum sentido, tem alguma lógica, para que a gente possa não simplesmente aceitar aquilo e acabou porque está ali, porque está escrito no Evangelho, então é verdade. Não. Vamos questionar. Se a gente não entendeu, se a gente não concorda, por que a gente não concorda? Baseado em que a gente não concorda? Né? E vamos buscar, né? Saber se realmente esse não discordar é certo. Né? É assim que a gente vai construindo o pensamento. E é assim que essa fé vai fortalecendo dentro de nós. Então que a gente se fortaleça muito, que a gente acredite muito na espiritualidade, acredite muito em Deus e Jesus que está ali olhando por cada um de nós e fortaleçamos a nossa fé. Que ela seja sempre raciocinada, sempre refletida, sempre sentida e ativa. A fé ativa, a fé com obras, porque a fé sem obras é morta. Então, gente, muito obrigado. Estou muito contente de poder dividir aí a minha linha de raciocínio, né? Que a gente vê aqui junto com Kardec, né? No Pentateuco, e a gente fica muito feliz aí de estar dividindo isso com vocês, tá? Então, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer profundamente a Ele pela oportunidade e que cada vez mais essa fé se torne forte dentro de nós. Que o estudo, a reflexão, o sentir e o vivenciar seja uma prática constante em nossas vidas. Que assim a fé vai nos harmonizar, vai nos acalmar, vai nos conduzir sempre no caminho reto ao encontro de Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a cada um que nesse momento está assistindo, tanto encarnado quanto desencarnado. Que cada um sinta em seu coração essa força, essa coragem e, acima de tudo, Senhor, a Tua presença. Grato, leve essa energia, Senhor, para todas as nações em conflito, todas as nações que ainda têm dificuldade de entender que a paz é o caminho. Que todos possam ser abençoados, envolvidos pelo seu manto de amor e conscientizados, Senhor, da fé, da paz e do amor. Muito obrigado, Senhor. Fiquemos em paz, em luz e em amor. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Que cada um tenha muita luz aí no coração e que a gente possa, todos nós, refletir bastante em cada mensagem do Evangelho. Fiquem com Deus e muito, muito obrigado.